Será que o volume de leituras dos alunos na França é muito diferente do que se faz aqui no Brasil? Vamos bater um papo comigo? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui do canal da Lusofonia. E a gente vai trazer aqui mais uma discussão sobre o incentivo e o modo de construção de leitores. E para fazer isso hoje, eu resolvi comparar, refletir sobre o modo e o volume de leituras de uma turma do equivalente do segundo grau na França e o que se faz aqui no Brasil. E claro, eu escolhi a França porque é o país que eu tenho mais acesso, que eu conheço melhor o modo de funcionamento e, evidentemente, tem que estar muito claro que cada país tem uma realidade, uma cultura, um modo operatório e não é vir aqui com um complexo de vira-lata dizendo que os alunos brasileiros não têm capacidade, não podem aprender e nunca vão chegar em níveis internacionais. Isso é falso. O que acontece é que é muito interessante a gente ver o que funciona em outros países onde nós temos um volume de leitura muito maior de adultos para tentar se inspirar, adaptar determinadas coisas que funcionam à nossa realidade e ver o que pode ser feito. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Eu já participei de alguns debates onde o pessoal diz, não, mas ninguém valoriza o leitor brasileiro, dizem que brasileiro é burro, brasileiro não lê, isso não é verdade, eu conheço muitas pessoas que leem. Óbvio que existem pessoas que leem. Claro que tem um nicho, tá aqui o canal da Lusofonia provando, vocês aqui interessados, é claro que tem. Mas é importante a gente ver isso dentro da população do país, o quanto isso representa. Porque basta olhar o mercado editorial brasileiro para perceber em muito pouco tempo que, em relação à população brasileira, nós poderíamos fazer muito mais. Se lê muito pouco no Brasil. Portugal, que é um país infinitamente menor do que o Brasil, tem mais livrarias do que nós. Então, acho que não adianta também a gente fingir que está tudo bem e que não pode ser melhorado. E isso, com certeza, como nós já falamos aqui no vídeo sobre leitura com o professor Lucas, isso parte também do modo como nós construímos isso em casa e na escola. Então, nós já falamos da importância de incentivar dentro de casa, de mostrar o exemplo. Se você não lê, não espere que o seu filho vá ler. Só que aqui eu aproveitei o depoimento de um aluno meu, Basila, que morou muitos anos no Brasil, frequentou uma escola franco-brasileira e agora voltou para a França, para ele, melhor do que ninguém, trazer essa experiência. E a gente vai ver que existe realmente uma diferença brutal no volume. Ele estuda em uma escola particular que ainda é muito acima da média das escolas francesas, mas a diferença é muito grande. Uma colega, a Lúcia, do curso Veredas, do professor Rodrigo Barreto, me mandou a lista do que se lê na escola da filha dela. Muito obrigada, Lúcia. E a gente vê aqui, em comparação ao que o Basile mandou para mim, realmente há uma diferença. Agora, tem que ver também o modo como isso é feito. Será que ler mais volumes realmente é o que resolve o problema? A gente vai ver pelo depoimento do Basile que os alunos na França também acham chatos livros que não estão comunicando diretamente com eles, que têm uma linguagem de um tempo muito passado. E conversando com pessoas nesse meio literário, eu vi que no Brasil também tem muitos esforços em trazer os alunos, fazer peça de teatro com o que foi lido, conversar, discutir. Será que talvez selecionar algumas obras, inserir num contexto, debater o porquê aquilo foi feito daquela forma, será que talvez não fosse mais interessante do que um volume excessivo? Agora, é inegável que quando a pessoa conhece os autores, vê o que foi feito, ela vai ter um panorama. Então, aqui a ideia não é trazer soluções e dizer, não, vamos copiar, vamos fazer igual, ou não, o que fazemos está certo. Não é isso. Mas é realmente trazer o debate que talvez
a gente possa tentar inserir um pouco mais de leituras e trabalhá-las dentro da nossa realidade. E, mais uma vez, o que se faz em escolas públicas, os meios que se tem quando muitas vezes os próprios pais não conseguem e não sabem ler, é muito diferente do que um aluno que chega em casa e pode conversar sobre esses autores com os pais, que é o que acontece muito na França, em que as pessoas têm em casa bibliotecas enormes. Algumas vezes não, mas as pessoas têm acesso a isso de modo muito mais facilitado do que no Brasil. Nós temos que comparar o que é comparável e saber adaptar a nossa realidade. Mas é importante questionar, porque o Brasil está muito atrás e acho que muito ainda pode ser feito, aumentar esse volume de leituras e aumentar com qualidade. E tá aí o Basile trazendo pra gente o depoimento dele. É contigo aí, Basile. Durante a escola primária, eu morava no Brasil e me lembro que nós tínhamos que ler muitos poucos livros para a escola e eram livros pequenos. E depois voltei em França e uma coisa que me surpreendeu foi o número de livros que tínhamos que ler comparado ao Brasil. Então, por exemplo, esse ano tenho que ler mais ou menos 10 livros e o verão passado eu li 6, 7 livros para a escola. É verdade que é muito e que pode ser difícil, especialmente para as pessoas que não gostam de ler, mas de um outro lado, os livros são muito variados. Podemos ler um thriller, um velho romance, uma peça de teatro contemporânea, e então tem livros para todos, mesmo se alguns livros podem ser um pouco chatos. Penso que é importante de ler muito na escola, porque se uma pessoa não leia nada, vai ser muito complicado para essa pessoa de ler depois e de gostar da literatura. Gostei muito de um livro que eu tive que ler 2 anos atrás, que se chama Brise la Glace. É um romance contemporâneo que conta a aventura de um homem na Groenlândia e gostei porque o autor é muito engraçado e porque tem muita ação. Nos livros mais clássicos, eu gostei de Belle Amie, de Maupassant, porque o personagem é fascinante e a história é muito improvável. Mas tem também livros que eu não gostei, como Les États et Empires de la Nuit, porque foi escrito em 1655 em francês antigo, então eu quase não entendi nada ao livro. Valeu mesmo, Basile, pela sua participação, pelas suas informações e ter essa sensação, né, que a gente sempre pode tentar fazer essa comparação e guardar, claro, as devidas proporções. E assim, eu sei também que na França os alunos muitas vezes vão lá, vão no Google, no resumo, não leem o livro. Isso aqui não acontece só no Brasil, mas é sempre muito bacana ter essa comparação. E aí eu queria pedir para vocês trazerem aqui a experiência de vocês, como era na sua escola. O Basile, ele tá aí no equivalente ao 2º ano do 2º grau. Você se lembra o que você leu? Você teve bons professores? Eu já tive vários depoimentos aqui nos comentários muito legais de pessoas que contam experiências, oficinas de professores fantásticos. Digam aqui, eu lembro até hoje que eu li inclusive livros de história e literatura que se comunicavam. Eu li Agosto, de Rubem Fonseca, que tem vídeo aqui no canal, e muitos outros. Agora com esse vídeo que eu fiz sobre os livros da infância, eu lembrei de livros da escola, Pedro Bandeira, e lembrei de clássicos também que me marcaram muito, como a primeira vez que eu li Machado de Assis na escola. Então foram coisas que me marcaram. Nós fizemos peça de teatro sobre um certo Capitão Rodrigo, trazendo aí muito da literatura. E vocês? O que vocês faziam? O que deu certo? Vamos trocar e quem sabe não nascem ideias bacanas que podem ser aplicadas nas escolas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!